muita alegria eu quero chamar o meu amigo pastor Rodrigo Tavares a vir aqui na frente. Está encarregado de trazer a palavra. Alegria. Quem é que estava na janta dos casais aí recebeu uma palavra abençoada dele? Testemunho abençoado. E hoje ele vai ministrar. Aproveitei que ele está em uma chácara aqui em Águas Claras. Estava lá tomando um banho de piscina. Eu disse, sai da piscina, né? E vem trazer uma palavra abençoar o nosso coração aí nesse Natal. E eu quero que você estenda as mãos aí. Ele vai trazer uma palavra, dar um testemunho aqui. Nós vamos abençoar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de receber o Rodrigo aqui, a sua família. Que o Senhor use ele, Senhor, para edificar essa igreja, edificar essa casa. Senhor, flua a tua presença na vida dele, Senhor, sobre essa igreja. Que todos estejam com o coração aberto para receber a tua palavra. Nós repreendemos as distrações, as conversas paralelas. Que os nossos olhos, o nosso coração esteja focado em ti. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe ricamente vocês, com um Natal ótimo. Está acabando já, né? Comemoramos ontem, hoje é o dia de experimentar os presentes. Mas tem todo um significado muito especial para nós, os cristãos, essa data. E a gente está aí para justificar ela. E eu gosto eu fui criado na Assembleia de Deus, né? Então tem uma música lá que eles cantam, sempre é Natal para mim. A minha vida é uma festa sem fim, sempre é Natal para mim. Embora exatamente pelo significado do Natal, nós devêssemos vivê-lo todo o ano. E essa música diz isso, mas eu acho que até hoje lá ainda eles cantam só no Natal. Cantam que o Natal é sempre, mas é só no Natal que se canta. Mas isso aí faz parte. Então, é justamente por isso que eu quero desejar para você que você tenha esse dia muito especial, em família. Que Deus abençoe vocês com um ótimo 2023. Que seja um ano, assim, que vocês não viveram ainda. Que seja um ano de muita bênção, de chuvas de bênçãos, de oportunidades, de portas abertas, de curas, sejam físicas, sejam interiores. Que seja um ano de prosperidade. Seja um ano de famílias crescendo. Eu achei muito lindo hoje um bebê ser apresentado bem no dia do culto de Natal, né? Então, para os casais aí que recém casaram, que são mais novos ainda, ou têm só 1 ou 2 filhos, fica a dica, vocês têm aí 90 dias para fabricar mais uns, para em dezembro do ano que vem estar apresentando umas 5, 6 crianças aqui no Natal. Amém? Deus abençoe, gente. Bom, obrigado, pastor Marcelo, pela confiança e convite aí. Realmente a gente estava ali com os casais há uns dias atrás, e aí eu falei que o pai tem uma chacrinha aqui pertinho, que eu ia estar aqui no Natal, e ele, então vem. Falei, vou sim, vou estar com vocês no culto ali, né? Vou estar aqui mesmo, vou ali, já cultuamos ao Senhor. Mas a gente está aí, feliz mesmo, e obrigado pela oportunidade de servir. Estar com a minha família é uma bênção, a Dani e os filhos, que esses dias quase eu mesmo me quebrei as pernas, né? A gente foi para o interior e o pastor disse assim, quantos são para reservar aqui o hotel? Eu falei, eu para mim, para a esposa e para as crianças, casal de crianças. E eu chego lá com 2 monstrinhos já criados, pré-adolescentes, pré-jovens, pré-adultos. Eles estão em todos os prés, assim, junto. Então a gente chegou lá e o pastor assim, e os seus filhos não vieram? Eu falei, eles. Tu falou que era criança. Mas é assim mesmo. Até hoje, no hábito, eu chamo. E é bom estar com eles. Eles cresceram. A Emanuele tem 19, o Samuel tem 16. Eu sei que eu estou na contagem regressiva, para daqui a pouco não estar mais andando muito com eles. E daqui a pouco tá aí cedendo para construir uma família com um grande homem de Deus, que a gente não sabe ainda, isso é profético. E o Samuel também construir a família dele, e assim vai. Estou contando as horas para começar a andar sozinho, só eu e a Dani, faz parte. Queridos, a gente está aí no dia de Natal, então
é realmente inerente que a gente faça nossas reflexões sobre esse dia, onde o pastor Marcelo já falou, né? Não é exatamente esse dia, mas fica essa data, nós comemoramos nessa data o nascimento de Jesus. Então eu quero fazer uma alusão a isso também, num paralelo com o culto da família, culto que nós nos reunimos como família, e os propósitos que unem exatamente a família e o nascimento de Jesus e todos os seus significados. Eu vi a música começar e eu fui pedir um dó maior ali, mas é só o pad. Eu quero que você feche seus olhos e repita comigo assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei as bondades de Deus. Mais uma vez: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E agora pense nos seus familiares, pense no esposo, na esposa, nos filhos, e declare isso em nome de Jesus: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém? Aleluia. Muito bem. Eu amo o Senhor. Embora não cante tão bem quanto Ricardo, né? Fabiano, Mário, estava perto, estava quase ali, era pelo menos alguma sílaba eu acertei. Mas eu amo isso, amo o Senhor e tenho refletido muito sobre isso. A nossa família vem de alguns anos pesados, por alguns desafios que o Senhor nos desafiou, é um pleonasmo, mas alguns desafios que Ele colocou diante do nosso caminho. E eu quero trazer uma mensagem gostosa de ânimo, algo que levante você para estimular a sua fé, a sua crença, mas também com muita responsabilidade dizer que quando nós somos desafiados, as dores são dores. A gente pode muitas vezes agir por fé, a gente pode muitas vezes agir na força do Senhor e não na nossa, mas não podemos anular que dor é dor, que o momento pesado, ele é pesado mesmo, que o momento difícil gera algumas tristezas. Isso aí faz parte, é inerente, mas existem desafios. E pensando hoje eu estava pensando durante o dia na pessoa de Cristo e como vincular isso à família, eu comecei a montar esse texto aqui. Puder botar o primeiro texto lá de Gênesis 1. Olha só o que o texto diz. Também disse quem? Mais forte: façamos o homem à nossa imagem. Então olha só as palavras: façamos em nossa. Então ele estava conversando com mais alguém. Nós sabemos que é um Deus trino, é um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito, os três numa conversação sobre um projeto. O projeto que iria iniciar, o projeto homem, mulher, o projeto família. E ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Versículo 27. Também disse Deus: criou Deus, pois, um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja bem, Deus começa esse projeto dizendo: façamos o homem. Antes disso um pouquinho, quando Deus estava criando esse mundo, este mundo visível que nós conhecemos, terra, firmamento, águas, divisão de águas, animais, tudo isso, é incrível como Deus estabelecia princípios ali. Quando Deus foi estabelecer toda planta, toda a relva, todas as árvores, Ele disse para a terra: produza a relva, e diz que a terra produziu plantas. Quando Ele foi criar os peixes, Ele disse para as águas: produzam peixes, produzam animais marinhos. E aí os animais foram produzidos a partir da água. E olha esse princípio: qual a planta que você tem? Imagino que a região aqui seja de muita planta. Pelo menos aqui no sítio do pai tem tudo é mato. Essa semana eu vim ali, quase morri trabalhando. Depois ele não sabe por que eu venho pouco. E já me deu a dica que agora os próximos 2-3 dias tem que cortar toda a grama. Nenhuma planta, grama, nada vive sem estar em contato com a terra. A terra, da onde ela foi produzida, contém todos os elementos para que ela tenha vida. Os peixes não vivem fora da água, porque foram produzidos a partir de um ambiente que lhes permite todos os elementos para a vida. E eu queria que você entendesse o princípio, antes de qualquer coisa que eu continue falando. Você foi feito a partir de um ser que disse: façamos. Você foi feito a partir de Deus. E todos os elementos que você precisa para a vida estão em Deus. Tudo o que você precisa para a sua vida estão exatamente nele. Você não tem opção. Você tem que viver nele. Fora dele vai faltar ar. Fora dele vai faltar oxigênio. Vai faltar água. E você começa a correr riscos de morte, não vivendo nele. Bom, Deus faz esse plano, fala sobre o plano e já executa. E criou Deus, pois, o homem. Deus cria o homem, cria a mulher. Não sei se eu cheguei a ler uma poesia lá dos casais. Não? Se der tempo aqui no final eu leio uma poesia de casais. É conhecido. E aí Deus cria o Adão e diz para ele assim: cara, não está vivendo completo. Foi lá, cria a mulher. E Adão se acorda lá daquela cirurgiazinha que Deus fez, acorda, olha para a mulher, se apaixona imediatamente. Vide as palavras que ele pronuncia: olha, essa mulher é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. O cara ficou apaixonado na hora. E os dois agora recebem de Deus uma tríplice missão para começar uma família. Deus disse para eles: frutificai, multiplicai-vos e dominai. São 3 verbos de ação: frutificar, multiplicar e dominar. Vamos repetir juntos: frutificar, multiplicar e dominar. Amém? Então, primeira coisa que Deus faz o homem a partir dele. É um princípio. Depois dá essas 3 missões para o homem. E aí então o homem começa o projeto família. E nós que respeitamos e cremos na Bíblia como texto sagrado, nós sabemos que o homem e a mulher, eles têm uma nomenclatura na Bíblia chamada de cordão de 3 dobras. Por quê? Por que 3 dobras? Homem, mulher e Cristo. Exatamente a figura do Natal, Jesus. Os 3 são um cordão de 3 dobras. O número 3 na Bíblia, ele significa exatamente aliança. Aliança. E aqui eu quero, preste bem. 2 juntos é mais do que 1. 2 separados é menos do que 1. 2 juntos em Cristo são um cordão de 3 dobras que não se pode romper. Eu cantei essa música para Dani no dia do nosso casamento. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe.
pois temos aprendido que é melhor ser em dois do que um. É bem melhor ser em dois com Jesus, porque um cordão de 3 dobras não se pode romper. Então eles, em Cristo, eles iniciam isso aí. E note, por que eu falei 2 juntos é mais do que 1 e 2 separados é menos do que 1? É a frase que a minha filha leu no livro que ela recentemente leu. E quando eu falei isso, eu me lembrei, eu ia pesquisar e esqueci, de um dos maiores estrategistas de guerra que tem. Meu cérebro está me tentando a falar de Alexandre o Grande, mas eu tenho a impressão, vocês podem pesquisar, que é outro grande estrategista de guerra, não Alexandre o Grande, que começou a ver que numa batalha, numa determinada batalha que eles estavam perdendo, toda vez que eles matavam um inimigo, o exército inimigo triunfava mais ainda, mais ferozmente, mais eficazmente contra eles. E ele falou assim: poxa, cada vez que eu mato alguém e é objetivo para a conquista, eu triplico as forças do exército inimigo. Eles ficam com 1 a menos, mas eles vêm com tudo para cima de mim. E ele pensou numa estratégia: então eu vou começar a ferir, porque a partir do momento que eu ferir um soldado adversário, eu vou anular pelo menos mais 2 ou 3 para ter que carregá-lo, ter que cuidar dele, ter que cuidar das suas feridas, ter que levar ele, arrastar ele. Então ele virou aquela guerra e foi muito famoso depois em conquistar outras guerras com essa artimanha. E hoje em dia é muito comum nos casamentos, nas famílias, não estarem vivendo a totalidade do projeto frutificar, multiplicar e dominar, porque algum dos cônjuges está ferido. Pastor Marcelo liberando uma palavra aqui para vocês, pastoral, e para mim também, porque estou aqui hoje sobre a sua tutela pastoral, dizendo sobre a importância do homem como sacerdote e das suas atitudes. Nós viemos para cá, foi quarta-feira, e limpamos tudo ali para a família chegar, para nós termos um Natal gostoso, bonitinho. Tive que instalar lâmpada verdinha para folhagem, lâmpada amarela, não sei para quê. Fizemos quase um carnaval ali, e ficou tudo muito bonito, as fotos lindas. E eu disse para os meus filhos: até domingo nós vamos assim, só aproveitando, curtindo. Já deu um calorzinho legal, né? Já deu uma piscininha limpinha. E hoje vindo para cá eu falei: beleza, aproveitamos. A partir de amanhã de manhã, nós temos 5 dias para sentar e planejar o 2023, planejar mesmo. É uma família, é um projeto, não é uma coisa do acaso. Quantas reuniões nós temos na empresa de preparação, de motivação, de adaptação ao mercado, de potencialização do nosso profissional. E quantas vezes a gente senta como família, pelo menos para dividir em 3 pontos básicos a nossa vida: emocional, financeira, espiritual. Divida pelo menos nessas 3 coisas. Hoje durante o dia, amanhã eu vou começar com eles isso. Vou até postar no meu Instagram amanhã. Eu sei que a maioria já está me seguindo depois do jantar, por livre e espontânea pressão. Se alguém não está me seguindo, essa é uma noite de uma rica oportunidade para a sua vida. Eu prometi, se alguém foi lá, sabe que é verdade. Eu não posto nada de política, nem de Copa do Mundo, de nada. Tá? O meu Instagram é uma ferramenta de Deus para abençoar famílias, casamentos, principalmente homens. Né? Então, assim, amanhã eu vou postar uma foto nossa na mesa, um cafezinho bonitinho, tudo, e começando o planejamento. Porque nós temos a missão: frutificar, multiplicar e dominar. E eu quero falar de uma coisa aqui. Bota para mim Deuteronômio lá, 6. Deuteronômio 6. Olha só: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Segura aí. Perguntar para vocês: essa garrafa aqui está cheia de água? Sim ou não? Já tomei uns 3 goles. Não está completamente cheia. Mas aí agora, viagem comigo aqui, só vim aqui, completei agora tudo e deixei a água até a boca aqui. Está cheia sim ou não? Sim, está cheia. Agora a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
é Deus 100%, correto, sim ou não? Tá. E se eu estou amando Deus de todo o meu coração, estou amando a esposa com quanto do meu coração? Pastor, explica rapidinho antes que eu me desvie. Vocês estão fazendo um culto para a família. Vocês vêm promovendo coisas para amar a esposa. E agora o senhor está dizendo que não tem espaço para a esposa. É Deus de todo o coração. Exatamente, eu estou dizendo isso. Não que não tem esposa, calma. As irmãs que ficaram muito minhas amigas depois da janta, nós não vamos terminar inimigos hoje, fica tranquilo. Mas é Deus de todo o coração. E sabe muitas coisas, pastor Marcelo, às vezes a gente vai se aplicar para um esporte, para uma academia, para algumas coisas, para a empresa, tudo, e a gente se aplica radicalmente nas coisas em prol de objetivos. E às vezes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida financeira baseada em princípios do reino, para a nossa vida matrimonial e familiar, nós não somos tão radicais. Você pode ser um excelente profissional na empresa, um homem que aplica radicalmente os princípios que a empresa pede e é muito bem sucedido, e por isso está crescendo, por isso está aumentando o salário, por isso traz mais renda para dentro de casa, traz mais estrutura. Mas você é tão radical para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, na aplicação para a esposa e para os filhos, como é fora? Antes da Daniela se sentar, e fui ministrar essa palavra, quando Deus falou comigo, não, o teu coração é 100% meu, eu falei, mas eu invisto na família a vida inteira, onde está? Toda a lei, em 2 mandamentos. Coração feito de todo, 100%. Deus é perfeito na sua conjuntura, no seu projeto familiar, que Ele é perfeito no projeto que Ele nos coloca para desenvolvermos, perfeito. Você ama Deus de todo o coração, porque é impossível alguém que ame Deus de todo o coração não executar tudo que Ele ordena depois. E Ele diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o meu próximo mais próximo é a Dani, não é o pastor Marcelo, não é a igreja. Pessoas mais do que eu desenvolvo para minha esposa ou para minha própria casa. O nome disso é hipocrisia. E isso está errado. Embora eu vou dizer, embora seja duro de ouvir, mas eu acho que nem é duro. É uma realidade que está aí. Ela é todo o meu empenho. Ela é mais amado do que o próprio cônjuge, porque eles não são a raiz, eles são frutos da raiz. E acontece. Então guarde isso, é Deus de todo o coração. E depois ele diz, o próximo como a ti mesmo. Destruídos quando processo e outros tantos começaram a entrar e desconstruir a família. Quando a família é desconstruída de uma cultura, de uma nação, essa nação está condenada a poucos anos se desmantelar. Nós não estamos falando apenas das instituições religiosas, cristãs, protestantes, católicos, não, nós estamos falando mais, nós estamos falando como nação, como cultura, como poder econômico, como poder aquisitivo, poder político, tudo vai ruir
para as nações que abrirem mão da estrutura familiar. Isso é histórico, está registrado. E que Deus guarde o Brasil. E por isso eu vejo o dia de hoje, pensando no nascimento de Jesus, eu penso que nascimento de uma vida, nascimento de um remidor, um justificador, para um tempo novo, um tempo melhor, um tempo de vitória, um tempo de potencialização. E esse tempo em Cristo é o tempo que nós vamos viver a partir de agora, no finalzinho do ano, em 2023 todos, para fazer o quê? Uma vida nova. Sociedade, não só porque ele era bom, mas pela honra que a mulher vivia e por tudo que a mulher proporcionava. O nome do homem era potencializado. Vocês, para mim, por favor. E o versículo oração 7. A casa dos filhos e delas falarás, assentado a caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até hoje os judeus ortodoxos fazem isso. Nos umbrais das portas, na entrada de casa, está escrito, quando tu está saindo de casa, está escrito em cima na porta, bendito serás ao saíres. Quando você volta, está escrito no umbral da porta, bendito serás ao entrares. Sai do quarto, do cômodo do filho, está escrito em cima da porta dele, teus filhos serão abençoados, a tua semente será abençoada. Eles têm um sistema de botar exatamente mais ou menos na altura da testa, versículos bíblicos. Por isso fala ali no frontal entre os olhos. Eles atam textos bíblicos nas mãos. Eu morei aqui no Bonfim 4 anos, eu, a Dani e as crianças. E ali tem duas sinagogas, e uma de judeus ortodoxos. As criancinhas pequenininhas andando com os cabelinhos tudo assim, com os chapeuzinhos, mas era o padrão bonito. Eu não defendo o judeu ortodoxo porque não crê em Cristo como Messias, mas a cultura e a potencialização de família é super linda. E eu não quero que você saia fazendo isso agora, embora não seja nada ruim, tá? Sair espalhando pela casa aí versículos, não seja nada ruim, mas você tem que entender o processo que os teus filhos têm que enfrentar. É mais do que isso, vai andar no caminho. Chega aqui, filho, sabe o que é que Deus tem para ti? Minha filha, sabe o que é que Deus tem para ti? Sabe o que é que vai ser um casamento? Senta aqui, vamos estudar juntos. Meu Deus, eu já esgotei não, né? Tem toda uma vida pela frente, mas horas, muitas horas, muitos dias, muito tempo de mesa com eles, de conversa mesmo, de chegar na cama, de às vezes me acordar de madrugada preocupados com eles, ir lá, eles estarem dormindo, um sono profundo, um dos dois ronca pra caramba, não vou dizer quem é. Eu ir lá e falei, Senhor, vim aqui apresentar essa alma para ti. O primeiro pedido é cura desse negócio aí. Vai ser mais difícil de casar assim, se quem quiser casar souber quanto ronca. Mas eu vou lá na madrugada, eles dormindo, como anjos dormindo. Falei, Senhor, eu abençoo. Que coisa linda, a primeira vez que eu vi na minha vida um filho sendo apresentado e um pai orando junto na apresentação pelo filho. Uma oração poderosa que tanto o Pedrinho quanto o Bernardo, não vejam sofrimento. Eu ouvi aquilo com prazer inenarrável. Embora a vida trará desafios para eles, mas essa é a nossa palavra. Meus filhos não vão passar por isso. Não vão passar pelo que eu passei. Vão ver a bênção de Deus. Vão ver a frutificação. Vão ver a mesa farta. Vão ver a saúde. Vão ver a empresa. Vão ver os negócios crescendo. Vão ver as faculdades, pós-graduação.
mestrado, doutorado, pós-doutorado, fale tudo, estimule. O ser humano é estimulado quando ouve. O ser humano é aguçado quando ouve. Coloque os seus filhos na mente deles, nesses patamares. Filho, Deus te chamou para isso aqui, Deus te chamou para cá. Eles que se virem depois para ir cumprindo isso. Eles que se virem para ir buscando em Deus. Mas a nossa missão como família é essa: o casal se une e depois os dois ensinarem os filhos na mesa, ao levantar, ao deitar, no caminho. Ensina princípios de economia, ensina princípios de dar, de receber. Eu estava em São Paulo, eu acho que eu estava viajando, e meu filho só me mandou uma mensagem abençoada. Diz que ele tem o dinheirinho dele, tem um dinheirinho bonzinho. Aí ele me manda uma mensagem assim: pai, eu estou indo viajar. Ele estava indo com a excursão para a CBM. Pai, mas vou deixar o contrabaixo emprestado para os guri, só que o contrabaixo está com defeito, então eu mandei consertar, e o rapaz já vai entregar lá para eles. Contrabaixo que ele foi feito, o contrabaixo dele foi feito em Tefé, no Amazonas, com madeiras nobricíssimas. Aí eu falei assim: o cara vai emprestar e tudo, mandou consertar antes de emprestar. Fiquei trifeliz com o coração, fiquei feliz com o coração. Mas é que, né? Foi a segunda mensagem: mas pai, transfere 70 pila pro cara do Pix, pro cara do concerto. Eu falei: o cara, tu não tem dinheiro, o baixo não é teu, já te dei. Mas tudo bem, né? Eu tenho muita preocupação, falo essa frase, pulo isso, senão eu vou ficar me enredando em assuntos aqui. Tenho muita preocupação em não castrar meus filhos. Ele ganha um dinheiro para ele, a obrigação de manter a casa não é dele, é minha. Aí a partir do momento que começa o dinheiro dele, começa a cobrar dele coisas que até semana passada eu não cobrava, não. Esses dias eu estava sem dinheiro, e entrou o dinheiro da semana dele na minha conta. Eu falei assim: cara, quando é que tu vai usar isso? Ah, pai, só em fevereiro e tal. Eu falei: então estou usando teu dinheiro, mas anota. Então ele tem tudo anotado. E agora pagava tudo, e agora porque ele está ganhando vai pagar? Não, cuide. Homem, não poda a sua mulher. Mulheres, não agora ficou difícil de falar o negócio. Castrem. Não castrem seus maridos. Pais, não castrem seus filhos. Filho não tem que botar comida numa mesa. Filho não tem que botar um pote de sorvete no Natal. Filho não tem que botar melancia na ceia. Não. Se ele vier de livre, espontânea vontade, fazendo por amor, aproveita, recebe a honra, valoriza a oferta. Mas não tem que ser regra. E aí eu mandei o Pix pro rapaz. Daqui a pouco o rapaz mandou assim: Rodrigo, mas eu cobrei só 50 do Samuel. Aí eu já fiquei, aí eu falei: agora segure que. Falei: cara, sorte dele que eu tô a 1.500 km dele. Mas já mandei mensagem, falei: cara, o cara te cobrou 50, por que tu fez eu transferir 70? Ele falou assim: pai, o cara tá atravessando Porto Alegre para pegar meu contrabaixo aqui em casa, vai levar para a oficina, vai consertar, e vai atravessar Porto Alegre para levar o contrabaixo direto lá na casa dos guri, para os guri tocarem todo final de semana. Eu achei pouco 50. Meu Deus, meu coração se encheu de justiça, princípio de honra, princípio de oferta. Aleluia. Eu disse: parabéns. Primeiro eu ia te mandar o áudio para te esgoelar, mas não, parabéns. Parabéns, meu filho. Potencialize tua casa, ensine as coisas, mas por favor, ouça a voz pastoral dessa noite liberada para você. Pratique, porque falar sem prática é inútil. Pratique honra. Hoje eu vou cumprir horário, gente. Não vou falar que nem fiz na janta. Uma casa alinhada, focada, direcionada intencionalmente, sempre resistirá melhor os dias maus que chegam em todas as casas. Eu vou repetir:
Se você tem uma casa organizada, se você tem uma casa focada, se você tem um casamento bom, eu não estou falando perfeito, mas uma coisa organizadinha, se você sabe o que está fazendo hoje, sabe para onde quer ir amanhã, se os seus filhos sabem quais são os seus projetos com clareza, se a sua esposa sabe quais são os seus projetos com clareza, se o seu esposo sabe quais são os seus projetos com clareza. Eu dei lá o exemplo do casalzinho do pão, né? Comemorando 50 anos de casamento. 50 anos a mulher comia o miolo do pão. Se eu inverter a ordem hoje, não, porque é importante a mensagem. 50 anos a mulher comia o miolo do pão porque ela não gostava. E porque ela achava ruim, ela achava que era ruim para o marido. E ele comia a ponta porque ele não gostava. Porque ele achava que era ruim, ele achava que era ruim para ela. Um dia, com 50 anos de casado, o marido disse para ela assim: amor, não, hoje eu vou te pedir um negócio. Faz 50 anos que a gente está junto, eu sempre comi essa ponta ruim aqui, mas hoje eu vou pedir para ti, deixa eu comer o miolo que eu tanto gosto, o meio do pão. E ela assim: mas eu nunca gostei do meio do pão, faz 50 anos que eu como para ti não comer o ruim, eu amo a ponta do pão. 50 anos, um comeu o que não gostava, só porque não sabiam. Seja claro nos seus projetos, seja claro nas suas intenções, seja claro nas palavras. Amor, eu quero fazer isso, eu quero chegar aqui, eu quero ir para lá. E tu? Eu quero ir para cá também, eu quero ir para lá. Porque daqui a pouco, na simplicidade de uma conversa assim, você descobre que vocês estão querendo coisas diferentes. E isso não é casamento. E aí é hora de equilibrar as coisas. É hora de achar um mesmo norte. Ainda que um vá aqui pelo caminho dos estudos, o outro vá pelo caminho da fábrica, o outro vá pelo caminho dos 5 mil reais, o outro vai pelo caminho dos 3 mil. Ainda que vá por assim, mas o norte é o mesmo dos dois. É o mesmo dos filhos. A minha filha foi convidada para um projeto lindíssimo nos Estados Unidos agora para o início do ano. Ela ir para lá, receber um monte de bênçãos, de estudos, de network, um monte de coisa, e ainda receberia $4.000 por mês do projeto. E ela me chamou e disse assim: pai, mas eu entendi que esse ano o nosso projeto familiar vai precisar muito. Deus sabe de tudo da minha vida, do meu futuro, mas esse ano eu escolhi servir aqui em casa, vocês vão precisar, e eu vou estar em casa durante este ano. Clareza de projetos. E lá no Mateus 7:24, pode botar ali, mas Mateus 7:24 ele fala de uma coisa muito simples. Ele separa o homem que firmou a sua casa sobre a rocha do homem que firmou a sua casa sobre a areia. E a diferença é bem simples, bem simples. A Bíblia diz que aquele que firmou a sua casa sobre a areia ouviu, e aquele que firmou a sua casa sobre a rocha diz ouviu e praticou. Essas coisas que hoje eu te ordeno estarão gravadas no teu coração, e tu inculcarás aos teus filhos. Sabe o que é inculcar? Vem aqui, filho, rapidinho. Sabe o que é inculcar? Eu peguei ele que é o mais envergonhado. Sabe o que é inculcar? É dizer assim: filho, é dizer isso de 1º de janeiro: filho, o Senhor é o único Deus da nossa família, beleza? 1º de janeiro de noite: filho, o Senhor é o único Deus da nossa família, beleza? 2 de janeiro: filho, o Senhor é o único Deus da nossa família, beleza? 3 de janeiro: filho, o Senhor Deus é o único Senhor, é o Senhor dessa. Isso é inculcar. É repetir. Falei: cara, vem aqui, me ajuda, cara, lava a louça, honra tua irmã, honra tua mãe, senão tu nunca vai honrar uma mulher. Filha, vem aqui, honra em casa, senão não vai honrar fora. Vem aqui, Dani, vem aqui, Rodrigo, te coloca no teu lugar. Nós somos os primeiros irmãos. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. E que coisa muito triste, que às vezes eu posso ter liberdade com o pastor Marcelo, de dar uma afiada nele, ele afiar a mim, constrói, legal, vamos andando junto. E às vezes eu não tenho essa mesma coragem dentro de casa, ou vergonha, ou falta de hábito, mas não. Esposo e filhos. Bem, quando a terra estava uma bagunça por causa das famílias, Deus disse: eu vou resolver o problema da terra.
vou mandar um remidor, vou mandar o Salvador, vou mandar aquele que vai justificar tudo. E Jesus veio. Ele era Deus, continuou sendo Deus. Mas vejam que a instituição familiar é um projeto tão forte, tão perfeito de Deus, que o próprio Deus não anulou no Filho o princípio da instituição familiar. Rapidinho, venham comigo aqui. Vocês sabem que o universo é composto de inúmeras galáxias. Os cientistas nunca se arriscaram a dar número de galáxias. É impossível, nem por amostragem é possível dar o número de galáxias que existem. Mas vamos falar da nossa. Nós, a Terra, o planeta Terra vive com outras 100 milhões de estrelas aproximadamente dentro da Via Láctea. Sabiam disso? É a galáxia que nós vivemos. Aproximadamente, por amostragem, 100 milhões de estrelas de 5 tamanhos diferentes. A maior, a menor, até a quinto tamanho, a menorzinha. Pasmem, o Sol é uma estrela da nossa galáxia de quinta grandeza, ou seja, o menor tamanho de 100 milhões de estrelas é o Sol. Vocês já viram no colégio, lá nas aulas de ciências, o que é o Sol e o que é a Terra? A Terra é um pontinho perto do Sol. Dentro dessa Terra, que é um pontinho perto de uma estrela que é a menor de 100 milhões, que é uma de inúmeras galáxias, existem 8 bilhões de habitantes. O que nós somos diante disso tudo? O que nós éramos para Cristo, que tinha um poder, uma glória tamanha, que era sobre tudo isto, que os cientistas nem conseguem descobrir. E Ele tira essa capa de glória toda, Ele tira isso e vem ser desafiado a vir ficar do tamanho das galáxias, e daqui a pouco o tamanho só de uma galáxia e de uma estrela, e vem vindo, e Ele se submete a ficar do tamanho mais ínfimo que o homem pode ficar. A Bíblia chama esse tamanho de massa informe. E Ele se submete a um projeto chamado família. Como homem, e eu estou me encaminhando para encerrar, como homem, ou melhor, Cristo carregando duas naturezas, uma natural e uma espiritual, como natureza natural e homem, Ele precisava estar no ambiente familiar, Ele precisava ser desenvolvido naquele ambiente, Ele precisava ser educado no ambiente, Ele precisava aprender uma profissão, e tudo isso normal, e Ele se submeteu, tanto que no texto bíblico de Mateus 1,16, eles chamam Ele de Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, filho de José, filho de um homem, filho de uma mulher, filho de uma família, de uma estrutura familiar. Daqui a pouco Jesus aparece lá em 1 Pedro, já dentro do ambiente do templo, e a família dele perdeu ele lá nas festas, ficaram desesperados. Daqui a pouco acham Jesus: onde é que tu estava? O que tu estava fazendo? Ele falou assim: vocês não sabem que eu estava cumprindo com a missão do meu Pai? E ali ele já está falando de Deus, e já está mostrando a sua natureza divina. Mas vejam que Ele, sendo Deus e tendo toda a glória que tinha, Ele não abriu mão da estrutura familiar. Pense na importância que tinha isto, que o próprio Cristo se submeteu a isto. Nasceu numa época de Natal, lá mesmo na manjedoura, num lugar muito humilde, num cestinho que era o lugar onde os animais comiam. Ali estava o Salvador da humanidade. Mas alguém entendeu quem Ele era, e lhe trouxeram ouro, incenso e mirra. E há correntes teológicas que dizem que aquele ouro, incenso, aquela mirra representavam tanto valor, que foram suficientes para os 33 anos de vida e ministério de Cristo, que nunca passou necessidade. Honre a pessoa de Cristo, honre a pessoa do Messias dentro da sua casa, honre Ele, ainda que na simplicidade de uma casa ou na pompa de um castelo, honre, Ele é tudo para a sua casa. Agora que está estabelecido uma família, estabelecido princípios do homem, da mulher, dos filhos, o que devem fazer, Cristo vem, estabelece tudo aquilo, fica a mensagem para nós na própria figura de Cristo.
em 3 ordens de verbos de ação, como nós falamos: frutificar, multiplicar e dominar. Deixa eu dizer para você, para ir me encaminhando aqui para encerrar. Frutos a gente vive no interno. Multiplicação a gente vive no externo. Estão comigo? Frutos é no interno, a multiplicação é no externo. Tem pessoas que querem sair dando frutos por todo o mundo e ainda não deram dentro de casa. Tem pessoas que querem multiplicar frutos que não existem. Ah, mas eu estou te dando uma construtiva, uma crítica construtiva. Escute, crítica construtiva de quem não construiu nada não existe. O nome disso é inveja. Cuide as vozes que você escuta, e foi um alerta espiritual que foi dado para nós nessa noite. Cuide as vozes que você está escutando. Crítica construtiva de quem não construiu nada não existe. E quem já construiu não critica, sugestiona. Então cuidado, crítica é uma coisa pouco eficiente. Quem construiu não critica, sugestiona. E quem nunca construiu não pode falar nada. Esses dias eu estava terminando uma ministração e o rapaz veio assim: "Ô pastor, ministra sobre a minha vida, eu quero ter filhos iguaizinho aos seus. O que é que eu faço?" Eu falei assim: "Tens filhos?" "Não." Eu falei assim: "Então primeiro, faz uma viagem bonita, um hotel legal. Faz um kit bonito de rosas lá na banheira, banho de sais. Começa por aí, encomenda os filhos. Eles vão nascer, faz tudo como eu fiz. Tudo que eu acertei tu vai acertar, e tudo que eu errei tu vai errar. E daqui 19 anos tu me procura de novo. E aí eu vou te dar o segundo conselho." "Não, pastor, eu pensei que o senhor ia ministrar e derramar uma glória." Eu falei: "Cara, tu tá vivendo no mundo do Peter Pan. Isso não existe, cara, esse mundo não existe. Esquece os meus filhos, a minha casa, é uma dose, é um projeto de Deus. Vai descobrir em Deus o que Deus tem para ti." E nós fomos desafiados a frutificar há 5 anos e 10 meses atrás. A frutificar. A minha esposa estava viajando com os meus filhos para o interior. E essa peça aqui, que é bem pesada, tem quase 9 quilos, partiu do cubo da roda de uma carreta que vinha contra o carro que ela estava viajando. Essa peça foi projetada no ar, em alta velocidade, entrou no para-brisa do carro que ela estava na carona e atingiu o crânio dela. Eu não levei na janta de casais, mas falei que traria hoje aqui, né? Cheguei em casa, a primeira coisa que fui, botei no porta-mala para não esquecer. Tá aqui, é pesado de ficar segurando. Tá, o pastor Marcelo aqui ver. Essa peça atingiu o crânio da minha esposa e quebrou todo o crânio dela. Múltiplas fraturas de esmagamento, abriu na testa. A partir dali, existia um desafio: frutificar dentro de casa. Precisei abrir mão de algumas coisas? Sim, como por exemplo, a liderança de 4.000 jovens. Por que eu vezes e meia falo isso? Porque às vezes a gente lidera 10 pessoas e já se sente o pastor regional. Eu acho que eu estou pastoreando minha célula de 10 aqui melhor que o pastor Marcelo está pastoreando a igreja. Eram 4.000 jovens espalhados por alguns países, por vários estados do Brasil. E Deus disse assim: frutifica. Amém, Senhor, vou frutificar. O que eu faço? Mostro para eles que eu sou um leão. Não, abre mão de tudo isso e entra dentro de casa. Porque se tu não for honrado agora, os teus filhos nunca vão ser merecedores de honra. Frutifica agora. Passamos dores, passamos choros. A Daniele perdeu o lado direito do cérebro, parte na pancada, parte na cirurgia que socorreu ela. Daniele não tínhamos nenhuma certeza de como ela voltaria do coma, se voltaria sabendo que é um ser humano, ou vegetativa, ou tetraplégica, ou sem memória. Não tinha certeza de nada, a não ser a certeza de 3 ordenanças: frutificar, multiplicar e dominar. Então nós nos reunimos como família
A Daniele na UTI, morre, não morre. O testemunho é longo. Boa parte a gente conseguiu contar na janta de casais. Alguém está fazendo um sinal para mim aqui. Não sei se é está brilhando alguma coisa na minha cabeça. Foto? Ah, muito obrigado. Isso que é um sinal bem sucedido. Eu ia esquecer, muito obrigado. Ó, gente, aqui era a minha família antes do acidente. No ponto mais alto de Bariloche. Tudo 10, tudo top. A Dani lindíssima. Esse cachorro não é nosso, é o mascote de Bariloche. Tinha 85 quilos esse cachorro. Mais ou menos o que eu peso agora. Os filhos ali, top, lindos, bem assembleanos ainda, só saia, cabelo comprido, mas tá tudo bem. A gente era feliz. E aí meses depois a Daniela se acidenta. Pode passar, por favor. Aqui esse sorriso de nós três aí não é por acaso. Aqui ela já tinha passado tanta coisa. E aqui é o primeiro dia dela no quarto, depois da UTI. Só que aqui ela não caminhava, ela não falava. A touquinha está ali na cabeça dela porque ela não tinha testa. Aqui a calota da testa estava sem. Aqui a gente não tinha certeza nenhuma ainda. Mas e esses sorrisos? Frutifica. Frutifica. Mas está doendo. Está doendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Então, pode passar a próxima foto. Aqui, ó, a testa dela, ó, sem a calota. Aqui a Dani já estava em casa. Pode passar. As primeiras caminhadas. Oh, meu Deus, aqui era festa e festa, né? Comprei um bonezinho para ela, rosa. Não que eu seja contra, mas não sou progressista. O meu é azul. Pode passar. Aqui foi o primeiro aniversário dela depois que a gente voltou do interior com ela. A Dani sentia alguma coisa aqui? Não. Reagia? Não. Lembra desse aniversário? Não. Esse aniversário foi aqui no sítio. Eu vim aqui no Oliveira, aqui, comprei o dianteiro de um boi inteiro. Quase R$1.000 de carne. Mas foi o melhor. Por quê? Frutifica. É o certo simplesmente porque é o certo. Não porque tu está gostando, mas é porque é o certo. Frutifica. Próxima. Aqui era um pouco mais pesado. Porque pensem num cara nojento. Eu escovar os dentes com a escova de outra pessoa, estou fora. Se eu tivesse que ir para uma base missionária e dizer assim, bah, ficou só 3 escovas de dente para 6, eu já dizia assim, eu posso ficar sem escovar, de boa. Tinha que escovar a boquinha dela, os dentes. Pode passar. Aqui foi a última cirurgia, já aqui em Porto Alegre. Ela botou a calota da testa, R$68 mil, só uma tampinha na testa aqui, mas foi a melhor que tinha. O produto veio dos Estados Unidos, foi feito em uma impressora 3D, com a equipe foi no Moinho de Vento, a equipe veio um neurocirurgião do Sírio-Libanês, São Paulo participar, tudo do melhor. Tinha dinheiro para tudo isso. O que eu não tinha, eu busquei no banco emprestado. Quando eu não podia mais pegar no banco emprestado, eu peguei com a agiota. Não aconselho fazer isso. Tive dores inúmeras por causa disso, mas ela recebeu o melhor. Eu não sabia qual seria o tempo de multiplicar, então estava na hora de frutificar. Pode passar. Aí a gente já estava de novo. A Dani estava bem aqui, falando, emitindo opinião, sorrindo. Não, ela não falava, ela não tinha sentimentos, ela não tinha nada. Aqui a gente não tinha nem vindo para Porto Alegre ainda, mas nós passeava como família, ia em lugares bonitos, tirava foto. Por quê? Frutifica. Faz o certo só porque é o certo. Planta. Aqui na frente você vai colher. Você não escolhe o que colhe, você só escolhe o que planta. Grava. Você não escolhe o que colhe, você só escolhe o que planta. E vai colher exatamente aquilo que plantou. Desculpa falar isso no Natal, mas de bom ou de ruim.
as últimas fotos. Aqui, gente, nós já estávamos gravando o clipe das 3 músicas que estão no livro. Está lá no livro, em QR Code. Alguém já leu o livro? Alguém já viu esses clipes? Olha aí. Alguém já viu o clipe? Já lá, irmã? Ficou bonito? Cantei bem? Obrigado. Deus abençoe e recompense. Isso é o espírito natalino. Aqui era já gravando os clipes, tudo. E a última foto, ensaio fotográfico por livro. O que é? Book? Que tal? Que balaca, né? Mas aí o cabelo já não estava tão branco quanto estava lá no hospital. A minha mãe, ontem eu fui fazer uma foto com a mãe no Natal, olhei a minha mãe: filho, tu tá cheio de pé de galinha. Eu falei: valeu? Tem mais alguma coisa boa para falar para mim no Natal? E manda, braba. Mas frutifica. Hoje a gente escreveu um livro com toda a história. Hoje a gente está indo em vários lugares do Brasil. Agora estão chegando convites já para fora. Quem sabe 2023 já vai acontecer. Porque agora chegou a hora de multiplicar. Porque eu não desisti da esposa, porque eu não desisti do casamento. Eu plantei uma semente absurda, violenta, direcional e intencional nessas 2 vidas, de que ela é sim merecedora de um grande sacerdote, de um homem de Deus, que vai honrar ela no dia bom e no dia mau. E ele, eu digo, tu tens a simples obrigação de ser melhor que eu. Uau! É porque vocês também não me conhecem, né? De repente eu falei isso para ele e ele pensou: barbada. Mas se pensou, é com ele. Só tem que fazer melhor. Só tem que pegar tudo que eu fiz pela mãe e fazer mais. Tudo que eu fiz por eles, fazer mais. Porque agora já chegou a hora de multiplicar. Agora chegou a hora de vir num jantar de casais aqui em Águas Claras. Agora chegou a hora de ir em Minas, São Paulo, chegar lá e ver casais sendo reconciliados, famílias sendo potencializadas, casais botando o planejamento da vida aqui no papel, no tablet, no computador, que seja, mas botando vida financeira, vida espiritual, vida emocional. Depois que divide nesses 3 tópicos básicos, começa a fazer subdivisões. Financeiro é isso, e aqui, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar tanto. Hoje eu falei para eles: eu não quero mais ficar no Natal aqui no sítio do pai. É lindo ali, é top. O Natal ontem foi uma maravilha. Mas eu queria passar o Natal do ano que vem em Punta Cana. E levar meu pai, minha mãe junto, levar minha irmã, minha sobrinha, levar todo mundo. 5 dias. Dá uns 50 mil reais. Credo, eu não tenho. Aliás, cadê a irmã lá do envelope preto? Tava comendo um crepe lá no Morada lá, semana passada. Eu fui cumprimentar ela acho que ela viu que eu tava com fome na hora, escondeu o crepe assim. Falei: tamanho dessa barriga aí, dá uma dentada no crepe aqui, acaba com o meu crepe. Mano, nem cumprimentar ela eu consegui, né? Eu falei: meu Deus do céu. Falei: Senhor, Deus abençoe ela e o crepe. Mas eu quero um envelopinho, tá? Mas sonhe, eu quero encerrar agora dizendo para você, e quero que vocês fiquem em pé, para nós fazermos uma oração juntos. Então frutifique, depois disso multiplique esse fruto em alguns lugares, e por último, domine. E essa vai ser a minha oração, essa vai ser essa ministração de oração, e eu quero convidar quem quiser vir aqui à frente e receber essa oração, porque, meu Deus, gente, eu não sei se é só eu, ou se eu sou meio apaixonado demais por Jesus, mas esse culto está gostoso demais, está uma liberdade demais desde o início dos louvores, é uma ministração sobre família violenta nessa noite. E que o Senhor venha derramar sobre homens, mulheres, essa convicção de domínio. Convicção de domínio. Você não pode ser escravo de necessidades. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida deste casal. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Cristo, pela vida que o Senhor faz nascer em nós através da sua vida. Pelo Natal, pela remissão, pela justificação. E por todos os benefícios que a tua vida nos trouxe. Por todas as vitórias que a cruz trouxe e demonstra para nós dia a dia.
Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós nos comprometemos de ir contigo até o fim. Muito obrigado por tudo, Jesus. Tens uma igreja comprometida nessa localidade contigo e com teu reino. Amém. Aplauda o nome de Jesus, igreja. Glória a Deus. Eu quero pedir uma coisa, pastor Rodrigo, família. Eu queria que vocês colocassem livros lá atrás e toda a tua família ficasse lá, tá? Pessoal, nós estamos encerrando esse culto, amém? Que você tenha uma semana abençoada, linda. Mas só um momentinho, o pastor Rodrigo, ele tá com um livro abençoado demais da história dele, da Dani e dessa família. Você pode estar abençoando o ministério dele, adquirindo um livro. Eu gostaria que a família toda ficasse lá. Vocês, famílias que foram ministradas nesse culto, só presta atenção comigo que é importante. E eu sinto que a família dele de abençoar e orar pelas famílias e pelos lares que quiserem. Se você quiser uma oração, quiser comprar o livro, ele vai estar ali atrás, você pode abençoar o ministério dele, pode estar recebendo uma oração ali, que a família dele, a casa dele, os filhos deles vão estar abençoando você.